Inclusiva, com Cid Torquato. Cid Torquato, bom dia para você. Bom dia, Milton, como vai? Tudo ótimo. Cid, a gente recebeu aqui um e-mail enviado para o cidadeinclusiva@cbn.com.br e assinado pelo Felipe Camargo. Ele conta aqui uma longa mensagem com vários detalhes na tentativa dele de assistir ao show de Bon Jovi lá no estádio do Morumbi. O show vai ser no dia 6 de outubro. E ele disse assim que já passou por algumas situações difíceis na vida por ser um deficiente físico. E muitas delas, diz, sofri com desrespeito de certas pessoas à minha volta que transformavam algumas tarefas simples do dia a dia, como andar na rua e subir em calçadas, em uma batalha. Aí entra no caso específico aqui a qual ele está tratando, que é a venda de ingressos, que começa hoje, dia 2 de agosto. E ele está procurando o quê? Procurando saber em que espaço ele vai poder assistir ao show. E aí conta assim, que na empresa que ele procurou, que é a Time for Fun, produtora do show, da banda Bon Jovi no Brasil, para obter essa informação, de 5 e-mails que mandou, 2 foram respondidos. E as respostas, cada uma levava para um lado. Primeira pergunta que ele mandou foi assim, com a qual obtive algum sucesso, questionava a empresa sobre quais setores estavam disponíveis para pessoas com deficiência no estado do Morumbi. E se um deficiente, que como eu, diz ele, não utiliza cadeira de rodas, poderia ter acesso a outros setores do estádio, uma vez que o setor especial tem apenas visão parcial do palco. Primeira resposta foi positiva. Podia ver o show de qualquer setor que eu achasse que fosse melhor para mim. Aí procurou saber se era possível ver o show da pista. Aí a segunda resposta foi assim, deficiente só pode assistir ao show do setor destinado a deficientes. E aí ele ficou na dúvida, afinal de contas, qual é o direito que ele tem numa discussão como essa? E eu queria provocar você nesse assunto. Primeiro, é sempre assim confuso quando a gente quer ver um show, quando a gente quer ver um espetáculo, porque precisa ficar detalhando cada ponto, só porque a pessoa tem uma deficiência, tem uma restrição? Olha, Milton, a questão, ela parece banal, mas ela é complexa, porque ela não só envolve questões de acessibilidade em geral, mas também, inclusive, a falta de conhecimento, de conhecimento das pessoas de como lidar com o tema. Então, por exemplo, eu não sou um grande... não vou falar em primeira pessoa, porque nesses 3 anos após minha lesão, eu tenho saído pouco. E eu não fui a nenhum show ou jogo de futebol. Eu tive umas 2 vezes no cinema só. E não tive por questões pessoais, não é porque eu estava assustado com o que eu ia encontrar nesses locais. Mas a questão é complexa pelo seguinte, as pessoas veem esse tema de forma diferente. Por exemplo, eu vou dar um contorno para responder a sua pergunta. Existem pessoas com deficiência, como a gente viu num link que ele mandou, que não gostam de ser tratados como pessoa com deficiência. Então, se ele está numa fila de banco, você dá espaço para ele, diz, por favor, vá na minha frente, tem gente que se ofende, que não quer ser tratado como pessoa com deficiência. Então, o fato de você ter, num local como esse, um local de show, de cinema, teatro, jogo de futebol, um espaço reservado, muitas vezes, para pessoas com deficiência, é um fator de desagrado para esse tipo de pensamento. Por outro lado, também, em grande medida, os locais, muitas vezes, não estão totalmente preparados. Por exemplo, consultei alguns amigos meus, este jogo de futebol no Pacaembu é um caos, porque você não tem um local específico para pessoas com deficiência. Então você tem que ficar meio junto com o resto das pessoas. No Morumbi, no jogo de futebol, você já tem um espaço reservado para pessoas com deficiência, que ao contrário de muitos lugares que você só pode entrar com o seu acompanhante lá, de repente você pode ir com a sua família inteira assistir o jogo. Se você chega relativamente cedo, você tem local para estacionar o carro, uma bilheteria específica, o que muitas vezes evita aquela história de você ter que comprar o ticket antes e tal. De modo geral, você chega lá no dia e você entra sem problemas. Daí você tem casas de show, teatros, cinemas,
locais específicos para a pessoa com deficiência que muitas vezes também desagradam. Nos cinemas, na maioria das vezes no gargarejo, ou seja, está ali embaixo da tela. Nos teatros, em alguma medida também. Depende, varia de caso para caso. Então, é um tema complexo de se abordar de forma genérica. O meu conselho também, de forma genérica, de um modo geral, para as pessoas, é bom senso. Havendo bom senso, a gente consegue encaixar essas pessoas, fazer com que elas consigam frequentar esses lugares de uma forma confortável. Bom senso de ambas as partes, tanto por parte de quem tem os espaços, como por parte das próprias pessoas com deficiência, que às vezes eu já vi isso, eu pessoalmente, em alguns lugares também não colaboram com a situação. O que seria melhor, assim, um local reservado lá, específico ou ficar junto com todo mundo? Vai depender de um caso, de cada caso? Não, eu acho complexo isso. Por exemplo, a lei de acessibilidade de 2000, que é a lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, prevê que os locais de espetáculos, conferências, aulas e afins reservem um espaço para pessoas com deficiência. Muitas vezes esses espaços não são os melhores lugares. Em algumas das vezes que eu soube, eu andei falando com muita gente aí no final de semana, nesses últimos dias, para levantar informações a respeito, são locais péssimos. Então, por um lado, com isso, você garante um local para as pessoas com deficiência, mas um local que às vezes nem sempre agrada. Tem uma outra questão que a gente tem que considerar nessa discussão, que é a questão da segurança. Se você tem, lá, por exemplo, no Morumbi em geral, quando tem shows dessa magnitude, muitas vezes a empresa organizadora reserva locais especiais para pessoas com deficiência ou cotas para pessoas com deficiência na pista ou na área VIP do show. Isso vai mais ao encontro do que algumas pessoas querem, mas, por outro lado, gera questões de segurança também. Você tem que ter um aparato de segurança bastante bem montado para conseguir dar conta de, eventualmente, evacuar pessoas com deficiência de um local como esse, junto com as demais pessoas, numa situação de pânico, de crise ou de algum problema que se dê. Então, eu francamente, Milton, eu não sei qual que seria, idealmente, talvez, a melhor solução seja a questão de estar todo mundo junto. Eu sei de casos, a Mara Gabrilli, por exemplo, conta um caso, que ela comprou um ingresso normal, sem ser de pessoa com deficiência, para ir numa casa de show. Ela comprou logo um ingresso para uma mesa, perto do palco. Chegando lá, eles não queriam que ela sentasse perto do palco, porque existe um local especial para cadeirantes e pessoas com deficiência. Ela insistiu, bateu o pé, porque ela não queria ser tratada, ou seja, queria estar num lugar como todos os outros. Já existem pessoas e visões como essa de segurança que diz que o melhor caminho é ter as pessoas um local reservado, onde tudo fica mais prático. Eu não sei, eu pergunto para você, o que você acha que, olhando de fora, essa questão, o que você faria? Puxando o traço aqui, vou seguir o seu caminho, bom senso. Depende do espaço, depende do tamanho, depende do local, sem dúvida. Sim, de um modo geral, você acha que a inclusão, digamos assim, estar no local junto com os demais, é o ideal? No meu entender é o seguinte, você não deve impedir que a pessoa que tenha deficiência vá numa área em que todos os demais estão. É uma decisão dele. Se ele quiser ir para lá, ele vai. Agora, você tem que ter uma área reservada, em função dessa pessoa, muitas vezes, não ter nem capacidade de enxergar um show, porque como é que você vai ficar no meio de todas as pessoas em pé, se você é um cadeirante e não tiver um espaço reservado? Agora, você não pode tolher o direito dele de estar naquele espaço que ele desejou, então, sabendo que pode ter prejuízo, inclusive, porque não tem como garantir a visão. É um local que vamos dizer, que
que, por exemplo, no Morumbi, a reclamação de quem vai em show no Morumbi e fica no espaço reservado é que fica do outro lado do planeta, entendeu? Que você não, acaba não enxergando nada. Então é complexa essa questão. Sim, mas aí também tem que haver o respeito da organização onde você vai colocar a pessoa com deficiência, né? Você não vai colocar no canto em que há a coluna na frente, em que tem tem pessoas que vão tapar a visão ou que você vai ver muito mal o show. Vai ter que se adaptar para essa situação, né? Vai ter que colocar bons lugares para isso. Inclusive, talvez, oferecendo preço diferenciado. Olha, se quiser ficar mais na frente, no palco, etc e tal, se você quiser ter um lugar reservado para você, mas é lá nas cadeiras, lá mais atrás. Porque se eu vou ao show, eu posso escolher, né? E pagar o mais barato ou o mais caro. Eu não posso também querer cobrar só um valor para a pessoa com deficiência. Eu tenho que ter em todos os espaços uma área reservada. Então, Milton, eu acho que uma coisa que está faltando, nesse caso específico desse ouvinte que nos mandou esse e-mail, é o seguinte: falta de informação que bata. Não, o maior problema aqui é a falta de informação, o desencontro da informação. E as informações são, inclusive, conflitantes. Então, eu acho que, primeiro de tudo, vamos tentar corrigir isso, ou seja, empresas, casas de show, teatros, cinemas, que nos ouvem, têm informações corretas às pessoas que ligam pedindo informações. Mesmo que o local reservado ou não para as pessoas com deficiência vá desagradar no final, pelo menos que as informações estejam 100% sejam realidade ou sejam bem formuladas, para não causar esse tipo de insegurança, esse tipo de dúvida que está causando no ouvinte. E, com certeza, numa porcentagem enorme de pessoas que tentam ir nesses shows. Círio Torquato, obrigado pela sua gentileza. Isso, meu caro. Um abraço e boa semana a todos. E você pode conversar com o Círio Torquato no cidadeinclusiva@cbn.com.br ou indo diretamente no blog Cidade Inclusiva, que você encontra lá na página da CBN.